Eu nunca gostei de velórios e sempre acreditei que fosse unânime, mas não é o caso. Há senhoras que saem das suas casas para visitar defuntos e consolar famílias desconhecidas. Questiono-me se existe um grupo de WhatsApp de senhoras e senhores que analisam e combinam qual será o velório frequentado naquele dia. Esse é o início do conto Os Cravos, que está publicado no meu livro Fúrias Internas e Outras Cóleras e que virou um curta-metragem. E aí, nesse vídeo, a gente vai acompanhar um pouco de todo o processo e os bastidores da produção desse filme. Esse foi um curta que foi possível ser realizado porque teve recursos da Lei Paulo Gustavo através da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. A locação do consultório, por exemplo, era um auditório. Então a direção de arte teve que fazer um trabalho maravilhoso de transformar esse auditório em um consultório para que a gente pudesse gravar ali. Rubim é M mesmo. Audiovisual não faz sozinho. Então, assim, a gente aqui é um grupo, todo mundo depende um do outro e ajuda um o outro, assim. Então, eu quero agradecer mesmo vocês por terem entrado nessa. A gente sabe que, né, estamos começando, daqui a pouco começa um estresse e é normal e a gente vai ficando meio começar maluco. nada. A grande diferença entre conto e curta é que no curta-metragem, grande parte da história se passa num consultório de uma psicóloga. E isso foi uma decisão consciente. O conto ele é narrado em primeira pessoa. Ou seja, o protagonista, o Matheus, ele vai contando um pouco da sua vida e da sua trajetória e vai construindo essa história até a gente efetivamente entender o que é que ele está querendo dizer. E eu queria manter isso, porque era muito importante esse elemento da história, porque conforme o Matheus no conto vai narrando as inquietações e contando um pouco do passado dele, a gente não só vai descobrindo quem é esse personagem, mas a gente vai percebendo que ele tá escondendo alguma coisa, e até que a gente vai conseguir revelar isso no final. Eu queria manter esse elemento no curta-metragem, então para isso eu precisava que o personagem estivesse em algum lugar onde ele fosse colocando para fora as suas inquietações, as suas conclusões, as suas críticas acerca de alguns aspectos da sua vida, que tá muito atrelado à mãe e principalmente ao tio. A gente tem 4 atores no total: o Matheus, a psicóloga, a Sandra, o padre, que é o Pedro, e o tio, que é o Alberto. Então a gente fez alguns ensaios com os atores de maneira virtual, onde a gente debatia muito a história, falava um pouco o que a gente buscava, tirava algumas dúvidas de alguns aspectos da história para que os atores pudessem realmente entender o personagem como um todo. Presencialmente, a gente também fez alguns ensaios de aprofundamento desses personagens, que foram feitos muito de maneira livre, para que a gente encontrasse o tom de alguns diálogos. É um filme de muito diálogo, então a gente não podia esvaziar o sentimento quando fosse para fala. Então era muito importante que essa interação entre os atores acontecesse, e foi feito muito de uma maneira muito orgânica, deixando eles criando essa relação. E aí eu tive o apoio da Fran Matoso, que é a minha sócia e também é atriz do filme, faz a psicóloga, para ela ir conduzindo esses atores para chegar nas emoções que a gente precisava que chegassem. E eu acho que isso fez uma grande diferença no resultado final do filme, onde eles puderam realmente encontrar os personagens e encontrar as transições que eram necessárias para construir essa história. A gente teve uma cena no cemitério, que a gente conseguiu a parceria com o Jardim da Paz. Esse moço aqui decora o texto, é importante a gente lembrar.
o outro cenário, que era a casa do tio, a gente gravou na Mata da Praia. Ação. A todos os profissionais que participaram desse filme, que trabalharam para tornar ele possível, fica o meu muito obrigado. O filme tá lindo, eu tô muito satisfeito com o resultado e não vejo a hora de poder compartilhar com todo mundo em exibições aí mundo afora.